Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. O deputado estadual Bartô, atualmente sem partido, esteve em Patos de Minas para participar do Congresso Sociedade Conservadora e visitou os estúdios da Jovem Pan Patos, onde foi entrevistado pelo repórter Gustavo Galvão. Ele disse sobre a atuação na Assembleia Legislativa. A Jovem Pan Patos entrevista o deputado Bartô, nascido em Belo Horizonte, onde se formou em Direito e Economia e se especializou em mercado financeiro. É deputado estadual, eleito com 31.991 votos, atualmente sem partido. É de direita, liberal e a favor da redução de impostos, da desburocratização e do combate a privilégios. Deputado Bartô, seja bem-vindo à Jovem Pan Patos, a rádio que virou TV. Muito obrigado, Gustavo. Desejo um bom dia a você, um bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui. Deputado, a que se deve a visita do senhor a Patos de Minas? Patos de Minas, acho que já é a quarta ou quinta vez que eu venho depois de eleito, né? Eu sempre falo que como deputado nós temos que estar visitando todos os cantos de Minas para poder compreender tudo, mas sempre tem alguma pauta principal. A pauta principal dessa vez foi a questão do Congresso Conservador, que está tendo aqui com muitos nomes, muito bacana, então até aconselho quem estiver ouvindo procurar saber a gravação, ver, etc. E aí, a partir dali a gente já começa a fazer algumas visitas, conversa com o prefeito, vai até a companhia independente da Polícia Militar e vai conhecendo, né? Fui em Lagoa Formosa também. Então conhecer realmente aqui a questão da cidade, verificar também as emendas que mandamos para cá, né? Já mandou duas emendas para a Garrad, já mandamos um ônibus agora recentemente para a Secretaria de Educação, mandamos também armas para a polícia, coletes femininos para a polícia aqui também. Então verificar de perto, ver como está sendo utilizado, se foi bem encaminhado e por aí vai. Qual o quadro político o senhor pinta em Minas Gerais? Na questão de governador, a gente vê uma clara vantagem do governador Romeu Zema. Acho que os prefeitos nunca tiveram tanto dinheiro em caixa, vista a gestão que ele fez. Porém, ainda tem essa questão aí dos salários ligados ao setor de segurança, que está gerando muito ruído. Então, aí a gente vê no começo do ano um cenário onde o Zema ganharia com os pés nas costas e agora tem um buraco ali na armadura que pode ser que mude um pouquinho as coisas, mas a gente ainda acredita que o governador Zema seja eleito ainda no primeiro turno. Qual o principal projeto o senhor trabalhou ou tem trabalhado a favor de Minas Gerais? Então, assim, nossos valores, né, são Deus, pátria, família, trabalho. Nosso mandato é regido por meritocracia, eficiência, transparência, livre mercado, Estado mínimo, Estado de Direito, direitos individuais, com as principais bandeiras de corte de burocracia, corte de privilégio e corte de impostos. Então, todo o nosso trabalho gira muito em torno disso. E assim sendo, são emendas, os projetos de lei são até um pouco mais difíceis de passar, porque isso demanda também muita questão de interesses ali da própria casa, do que é mais fácil de passar, o que é mais difícil, como prestigiar algum deputado ou outro, mas já conseguimos passar 9 projetos de leis, dentre eles o que eu acho mais importante, lembrando que esses projetos não são todos meus, tá? São às vezes 3 foram meus sozinhos, os outros foram assinados junto com outros deputados, mas o que a gente mais gosta de falar é o projeto da liberdade econômica, porque para a gente estimular a produção é uma coisa que estimular renda para os trabalhadores, mais opções para as pessoas escolherem onde trabalhar e principalmente solução para o consumidor, porque tudo que a gente usa foi produzido por alguém. Então, se a gente realmente estimula mais produção, a gente está estimulando mais soluções para as pessoas comuns. Como é combater privilégios? É bem complicado, porque ninguém quer abrir mão de privilégios, né? Mas eu acho que um dos fatores mais interessantes aí que tem no meu mandato é mostrar com exemplo, porque a palavra pode até convencer, mas o exemplo arrasta. Hoje em Minas Gerais eu sou o deputado mais econômico, mais de 8.600.000 economizados em 3 anos de mandato. E aí a gente mostra na prática que sim, a gente consegue se fazer esforço. Viajo aí, Minas Gerais inteirinho, porque afinal de contas sou um deputado de Minas Gerais, não sou um deputado de uma região específica. Então a gente viaja os 4 cantos de Minas Gerais. Há 2 semanas atrás mesmo eu estava lá com o carro atolado, meia-noite, 11h30 da noite, no meio de uma MG 280. A gente foi lá em Paula Cândido discutir a questão do asfaltamento daquela estrada, então não podia deixar de aproveitar e passar ali para ver o drama diário das pessoas. Então, assim, a gente está rodando muito,
mas dá para fazer esse trabalho com menos. E a gente mostrando esse esforço em reduzir os nossos custos, não dá mais legitimidade para poder atuar nessa situação. Então a gente, dentro da Assembleia, logo no primeiro ano a gente conversou muito ali com o presidente da Assembleia, conseguimos tirar o auxílio moradia para os deputados que estavam dentro da região metropolitana, afinal de contas o deputado trabalha nas suas bases e também na Assembleia de Minas Gerais. Então, por exemplo, aqui em Patos tem um deputado, ele tem que trabalhar aqui com a base dele, mas também tem que estar lá em Belo Horizonte votando e participando das comissões. Então são duas localidades. Mas aquele deputado que trabalha, que mora perto de Belo Horizonte, não tem por que receber o auxílio moradia. Então, aos poucos, a gente vai convencendo ali, vai mostrando. Já outros privilégios, né, que a gente vê aí, está sendo muito discutido a questão do aumento do salário do servidor de segurança, mas a gente vê todo ano, pós ano, aumento de salário de várias autoridades aí. Então, a gente votar contra o aumento de salário dessas autoridades, como do Tribunal de Justiça, da própria Assembleia, do Ministério Público, e por aí vai, gera, sim, uma dificuldade para a gente, mas isso que é o interessante, porque como eu mostro no exemplo, eu economizo cerca de 70% de todos os recursos que chegam para mim, eles entendem que se trata de um valor e que não de uma hipocrisia ali que eu estou falando só bonitinho. Então a gente faz esse trabalho todo dia, a gente entra com emendas, na reforma da Previdência mesmo, entrei com uma emenda para colocar os deputados, tirar o regime especial de Previdência dos deputados, na questão de projetos que o TJ entrou também, entrei com emenda para poder tirar o auxílio moradia, mas infelizmente nem nas comissões chegou a passar. Mas é assim que funciona, aos poucos a gente vai influenciando as pessoas vão ficando sabendo dessa nova política que vem por aí e, principalmente, a gente começa a contar com o povo, porque só o povo vindo junto, mobilizando, que a gente vai conseguir essas mudanças. Deputado, o senhor é daqueles que confiam em pesquisas políticas há meses antes das eleições? De forma alguma, a gente sabe que todo mundo tem seus interesses, todo mundo age com uma certa parcialidade. A pesquisa, por mais que ela tenha sido feita, vamos dizer assim, aparentemente, corretamente, a gente sabe que ali na ponta tem uma pessoa que detecta quem que ela vai parar para poder entrevistar. E se você entrevista uma pessoa que tem uma cara de esquerda ou uma pessoa que tem uma cara de direita, você não necessariamente vai acertar, mas você começa na probabilidade indo mais para um lado que você dá o viés, né? Então, por exemplo, eu já ouvi falar muito aí que quando as pessoas veem cara de uma pessoa com a camisa do Bolsonaro, por exemplo, não vai entrevistar essa pessoa, né? Então, enfim, a gente espera mesmo que as pesquisas deem uma orientação para a gente sinta ali mais ou menos como é que está o clima, mas a gente não pode acreditar nelas de forma muito crua e, principalmente, nunca dar como ganho qualquer tipo de eleição. Tem que trabalhar, tem que estar focado, dando exemplo, mostrando resultado, e aí sim a gente pode confiar numa reeleição. Como é ser de direita e ao mesmo tempo liberal? Isso não inviabiliza uma coisa com a outra, né? Eu falo bastante que o meu perfil é liberal conservador. Muito do conservadorismo vem desses valores de acreditar em fé, pátria, família, trabalho, e aqui eu destaco muito, né? Eu sou uma pessoa de fé. Eu nem tenho religião, mas eu acredito muito em Deus, tenho uma relação muito próxima dele, converso sempre que possível, assim, sempre que eu sinto necessidade ali de buscar uma reflexão junto a ele, né? E eu acho que isso que dá, vamos dar assim, sentido à nossa vida, né? Que gera propósito. Já a família é a nossa base. Se você está mal na sua família, você vai estar mal no seu trabalho, vai estar mal na sociedade. Agora, se você está bem com a sua família, você está bem na sociedade, é seu porto seguro, né? E aí vem trabalho, que é realmente um valor que tem desde pequeno, por isso eu trabalho tanto. Venho de uma família onde que eu aprendi que o trabalho é muito importante, dignifica o homem, né? É até isso que eu falo bastante. Se você quer fazer alguma coisa para uma pessoa, não dê dinheiro, dê trabalho. Porque quando você dá dinheiro, você parece que deu um favor para ela. Quando você dá trabalho, você mostra que ela é capaz de produzir, ganhar o ganha-pão dela, e aí sim você dá dignidade para ela, né? E tem também a questão da pátria, né? O último valor, aí vamos falar assim, mais que configura o conservadorismo, que é justamente esse sentimento de pertencimento a uma nação, de ter um povo. E aqui eu clamo tanto aí por mais união de nós, né? Independente se você tem pensamentos de direita ou de esquerda, entenda que no final do ano
na ceia de Natal, você vai estar sentado ali com uma pessoa que tem uma ideologia completamente diferente da sua. Então, essa pessoa que está sentada ali na sua mesa, às vezes é seu tio, às vezes é seu irmão. E assim é como todo mundo aqui, nós somos brasileiros, nós temos que focar em construir uma nação, e uma nação se constrói a partir do diálogo. E enquanto a gente estiver polarizando da forma como vem polarizado as coisas, na verdade a gente está criando segregação. E aí com isso a gente sabe quem sabe ganhando, né? É aquela velha história, aquela velha máxima da guerra, né? Dividir para conquistar. Então que a gente seja mais unidos, que a gente consiga dialogar mais, que a gente consiga levar a nossa nação para frente. E esse valor de pertencimento e buscar uma nação melhor é sempre muito interessante, é uma coisa que agrega, é uma coisa que mostra união entre nós como um povo. E aí você perguntando da questão da diferença de como é que você consegue ser conservador e liberal? Esses valores não atrapalham em nada os valores liberais, né? Dentro dos valores liberais aí que eu gosto muito de falar, o Estado mínimo, que é justamente onde você tem um Estado que se propõe a fazer tudo, não consegue entregar nada direito e custa muito caro. Aí vem a questão do livre mercado, que é aquilo que eu sempre falo, somente concorrência é capaz de melhorar preços e serviços. Aí vem a questão do Estado de Direito, né, que o que combinou tem que ser cumprido, bem como também os direitos individuais, que é a vida, liberdade e propriedade. Então, dentro de tudo isso, como é que um contrapõe o outro? Não contrapõe, né? Então, por isso que eu gosto muito de falar que liberal conservador. Muito bem, deputado Bartô, eu, em nome da Jovem Pan Patos, agradeço a sua presença aqui em nossos estúdios e desejo sucesso em sua carreira. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com o povo de Patos, o espaço, e muito obrigado a você e todos os cidadãos de Patos aí, recomendo aí me acompanharem, tá? Estamos em todas as redes sociais, @deputado Bartô.